Você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Eu ouço membros de todas as religiões repetindo sempre a mesma frase de que Deus é um só. E como um cristão, eu sempre tive dificuldade de entender isso. Até que eu encontrei dentro da própria Bíblia. Isso está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 30, onde Paulo diz: visto que Deus é um só. Porém, essa frase usada em um contexto errado nos leva a ter um entendimento errado, porque eu consigo concordar com o que Paulo está dizendo aqui, ao dizer que só existe um Deus, um único Deus, sobre todo o universo, sobre toda a humanidade. E isso inclui dizer que ele está sobre todo tipo de etnia, quer essas pessoas o busquem através de sua religião ou não. Porque quando Paulo vai dizer isso, ele está dizendo que só existe um Deus, tanto para os judeus quanto para os gentios, ou seja, todos os povos da terra. Sobre todos eles, só há um Deus. Uma interpretação errada dessa frase nos levaria a crer que qualquer caminho, qualquer prática religiosa nos leva a Deus, visto que ele é um só. Mas quando nós vamos para a Bíblia, percebemos o quão perigosa é essa afirmação. Se você perguntar para a palavra de Deus quem é Deus, você encontrará que no princípio havia um Deus criador de todas as coisas. Ou seja, se esse Deus criador criou todas as coisas, ele criou todos os seres humanos, e esses seres humanos criaram diversas religiões. Logo, todos esses seres humanos criados por esse Deus buscavam, de alguma forma, um caminho que os levasse ao Deus Criador. E se o Deus Criador nunca tivesse se revelado para nós pessoalmente, através de um relacionamento com seres humanos, interagindo com a sua criação, nós só poderíamos encontrá-lo através das obras criadas. E é assim que a carta de Paulo aos Romanos vai começar. Paulo começa o seu primeiro capítulo dessa carta, a primeira sessão dessa carta, apresentando o Deus Criador. Mas diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, que ele era o Deus do povo de Israel, Paulo vai dizer que ele é Deus de todo o mundo. E por ter criado todas as coisas, como um artista que pinta um quadro, ele deixa uma expressão de si em sua própria obra. Quando nós olhamos para a natureza, para as árvores, para os animais, e vemos a complexidade e a harmonia de como todo o ecossistema terrestre funciona, como todo o universo funciona em perfeita harmonia, entendemos que existe um Deus Criador, o qual se revela através da natureza. Portanto, Paulo vai dizer que este Deus, que criou todas as coisas, já havia se revelado desde o princípio, desde antes de haver qualquer tipo de relação do ser humano com Deus diretamente, através de escritos, através de profecias, através de qualquer tipo de liturgia. Deus já seria nitidamente reconhecido através da natureza. Desta forma, quando você se pergunta se existe um Deus, abra a janela da sua casa e olhe para as montanhas, para os pássaros, olhe para os seres humanos, e você conseguirá encontrar através dessas coisas a existência de um Criador. Ele se revelou de uma maneira natural a todos os seres humanos e todos os povos da terra. Por isso que Paulo vai dizer que, ao olharem para a natureza e contemplarem as suas obras, a humanidade voluntariamente não reconheceu este Criador. Mas cada um, através da sua própria imaginação e dos seus corações corrompidos, criou a sua própria religião. Por isso nós vemos no mundo antigo, como na Grécia, na mitologia escandinava, nos celtas, no Egito, deuses, divindades muito parecidas conosco, com os seres humanos. Nós vemos deuses mentirosos, deuses trapaceiros, deuses falhos, ou deuses na forma de animais. Todo tipo de aberração
foi criada pelo coração do homem. E assim Paulo vai dizer que nós corrompemos a imagem de um Deus incorruptível e a transformamos em algo corruptível, algo parecido com aquilo que nós mesmos somos. E isso levará a humanidade a um distanciamento deste Deus Criador, a um distanciamento do Deus que no princípio buscava um relacionamento próximo conosco. Mas quando Adão e Eva pecaram, começamos a caminhar cada vez mais para longe dele, construindo nossos próprios deuses para segui-los e deixar o Deus verdadeiro, o Deus único. Portanto, depois da revelação comum de Deus, da revelação geral de Deus, Deus precisou se revelar de maneira específica aos seres humanos. Eu não sei qual Deus você está tentando encontrar ou servir. E seja qual for a porta que você vai entrar, e você é livre para escolher qualquer tipo de experiência religiosa que você desejar. A questão é que esse vazio só será satisfeito se através desta porta que você entrar, você encontrar o Deus verdadeiro no final. Mas se o Deus bíblico, o Deus e Pai de Jesus Cristo, o qual em Gênesis criou todas as coisas e se revelou através da palavra, a Bíblia Sagrada, se este é o Deus verdadeiro, ele só pode ser conhecido através de Jesus Cristo, o qual é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for através dele. Portanto, muito cuidado ao confiar na ideia de que Deus é um só. Porque o único Deus que a Bíblia diz que permite a justificação de nós pecadores é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, você precisa conhecê-lo para ser salvo por ele.